Fala pessoal, nesse vídeo eu vou passar para vocês o modo como eu utilizo e eu faço a leitura do indicador fluxo trend. Esse é um dos meus principais indicadores. Ele faz parte de um conjunto de ferramentas que eu utilizo no meu operacional e que me trazem informações de fluxo, de agressão, de uma forma bem descomplicada. E é através desse método que eu chego às 4 perguntas de ouro, que são hoje as ferramentas que estão me levando a uma grande consistência e principalmente elas estão levando muitos alunos a se blindar emocionalmente e atingir consistências bastante importantes como trader. Antes de entrar nas questões do indicador fluxo em si, falando um pouquinho mais sobre o método em geral, ele é um método que já foi validado por muitos traders e os resultados eles são reais e bastante consistentes. Hoje eles atingem mais de 80% de assertividade e o principal objetivo desse método é blindar os traders de questões emocionais e ele está fazendo muito bem esse papel, essa função. Mas agora vamos lá falar sobre o indicador de fluxo, que é o que interessa na hora. O que a gente tem aqui? O indicador fluxo, ele é um indicador que me traz a agressão institucional durante o dia. Então, quando você tem um mercado trabalhando acima da linha do zero, você tem um fluxo comprador. Quando esse fluxo atinge uma coloração um pouco mais densa, você tem um aumento de fluxo. No índice futuro, quando esse nível está acima de 100 mil, ele já é um fluxo extremamente comprador. Quando você tem esse fluxo trabalhando de modo ascendente, não existem vendas. Essa é uma situação que você só busca compras. Então ele me traz, de fato, as agressões do mercado. Nesse caso, a gente está falando sobre um cenário evidenciando aqui a força do movimento. Então, sempre que a gente tem o fluxo trabalhando positivamente e ascendente, e principalmente quando ele supera essa primeira linha aqui de 100 mil, aqui você já tem que considerar muito respeito pelo mercado comprador. Depois, quando ele passa a fazer um movimento de queda, aí a gente já entra em outra questão. Mas quando a gente fala de identificação de cenário positivo ou negativo, é aqui que a gente tem que focar. Fluxo acima da linha zero ascendente, fluxo acima de 100 mil, em que a coloração começa a ficar mais escura. E enquanto isso está subindo, esquece vendas, é só compra. Agora eu trago para vocês uma situação no lado vendedor. A gente tem um fluxo muito vendedor. Aqui, ele chega a atingir o patamar de 400 mil de agressão vendedora. Gente, isso é muita coisa. É um dia em que você não pode sequer pensar em fazer compras. São só vendas. Então, pessoal, nesse aspecto, qual é a função desse indicador? É te mostrar a real força do movimento. Aonde estão os grandes players e para onde está indo o dinheiro. Agora, além da questão da identificação da força do movimento, esse também é um indicador que ele nos traz muitas informações a divergências e também a força do movimento principal. Então, nesse caso aqui, um exemplo bem clássico de como ele pode atuar para te ajudar a identificar a perda de força do movimento. Aqui, a gente tem um fundo delimitado pelos preços. E aqui você tem um fundo delimitado pelo fluxo de agressões. O que a gente identifica aqui, pessoal? Os preços não perderam o último fundo. Em contrapartida, a agressão ela já perdeu esse fundo. Ou seja, nós temos aqui um contrassenso nas informações. E quando a gente tem esse contrassenso, em regra, quem está errado é o preço. Ou seja, aqui, a partir desse momento em que ele perde o fundo, antes mesmo dos preços perderem o fundo, a gente já tem uma identificação de que o preço não vai evoluir para alta. Nesse mesmo dia, a gente tem um outro exemplo aqui que também pode identificar essa falta de força até com um pouco de divergência. Aqui a gente tem uma tentativa de retorno à alta depois de um pullback, mas essa tentativa ela é frustrada pelo fluxo, que não acompanha o movimento. Então aqui a gente tem uma grande chance de essa tentativa de pullback ser falsa, porque o fluxo não acompanhou o movimento, ele não acompanhou a ideia. Esse é um cenário muito clássico de perda de força. No que diz respeito à divergência, ela não é tão simples e tão comum de acontecer. Não é algo do dia a dia. Ela ocorre muito mais no dólar do que no índice. E aqui a gente tem um exemplo bem clássico de divergência, onde os preços estão ascendentes e o indicador de fluxo descendente. E é como eu sempre falo, nesse caso, normalmente quem está certo é o fluxo, é a agressão. Então a gente pode esperar uma movimentação dos preços para baixo. Então, pessoal, essas são as 3 principais funções desse indicador. Temos 3 situações aqui que são muito interessantes e devem ser exploradas por vocês quando utilizarem esse indicador, que é identificar a força do movimento,
principalmente quando ele está direcional e acima de 100 mil. A perda de força, que seria o movimento dos preços sem o acompanhamento, sem que o fluxo compre essa ideia, e as divergências, como conhecidas tradicionalmente. Tá? Então, essas são as principais funções desse indicador. E ele é muito potente porque ele não está baseado em média móvel, ele não está baseado em indicadores que trazem informações passadas. Ele é baseado em fluxo. E fluxo é o que acontece hoje, agora, o real, ele é imediato. Esse indicador, pessoal, ele é uma excelente ferramenta, tá? Você recebe ele gratuitamente, é só me chamar no Instagram e fazer o pedido e eu te forneço gratuitamente com o maior prazer do mundo. Só que, como a gente sabe, ele é só parte da solução de todo um problema, ele é só parte da construção de todo um contexto. Para você conseguir responder as 4 perguntas de ouro, que é hoje o meu método principal, é o que me dá dinheiro e é o que está dando muito dinheiro e estabilidade emocional para todos os meus alunos, você precisa, além desse indicador, um outro conjunto de informações que te permitem operar com tranquilidade no índice, no dólar, no Bitcoin, em ações, em diversos tempos gráficos, sempre blindado do emocional. Tá? Isso você consegue através do nosso método hoje, conhecido como método Trend, que é o método que nos traz a resposta às 4 perguntas de ouro. Com relação ao método, pessoal, ele é baseado em 3 indicadores, um de volatilidade, um de tendência e um outro de volatilidade e fluxo, e uma regra de coloração 100% baseada em fluxo. Através desses indicadores, eu montei um método que me faz avaliar aqui a situação do ativo dentro de um gráfico maior. E respondidas as 4 perguntas, todas elas sendo positivas, eu vou para um gráfico mais rápido e faço a minha execução. Então eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma mais sucinta como é o funcionamento dessa sistemática. Em primeiro lugar, eu tenho um indicador que me traz a tendência do ativo. Aqui nós temos um ativo em tendência de baixa, em um ambiente esticado, sobrecomprado, trabalhando em bandas superiores, inclusive com os sinais indicando essa sobrecompra. E aqui eu tenho o meu oscilador de volatilidade trabalhando acima da linha zero. Então, pessoal, quando eu tenho todo esse contexto criado nos 5 minutos, aqui nos 5 minutos, mas independente do tempo gráfico, quando você tem esse contexto criado no seu gráfico maior, com as 4 perguntas respondidas objetivamente e as respostas todas positivas, eu vou para 2 minutos. E é aqui que gera a minha entrada. Quando esse indicador aqui de volatilidade está sobrecomprado, então é aqui que eu faço as minhas entradas. E o mesmo acontece, pessoal, numa situação de compra, onde eu tenho um ambiente totalmente comprador, na minha tendência, eu tenho um oscilador abaixo da linha zero, eu tenho os preços trabalhando abaixo do canal inferior, indicando uma sobrevenda no ambiente comprado. E aí o que eu faço? Eu vou para o meu 2 minutos. No meu 2 minutos, com os preços sobrevendidos no ambiente comprador, eu busco a exaustão. E é aqui que gera a minha entrada. Então, pessoal, é um método muito simples, trabalhado no sistema Double Screen, onde você tem uma visualização do ambiente no gráfico maior e uma entrada no gráfico menor. Isso pode acontecer num gráfico de 15 com 5, num gráfico de 60 com 15, num gráfico semanal com diário. Funciona em todos os aspectos. Esse método, pessoal, ele também contempla 3 indicadores, regras de coloração e sinais de entrada, que também são disponibilizados para você, tudo isso dentro do meu Instagram, tá? E hoje por um valor simbólico de R$50. Adquirindo o método, você não vai ficar sozinho nessa jornada. O mais importante aqui é deixar bem claro que eu vou dar um suporte online para vocês. Eu vou estar junto com vocês nessa empreitada. E ele serve para acelerar o processo no seu domínio do operacional, na sua evolução como um trader em geral. Tá? Além de ser o momento oportuno para você tirar dúvidas, para a gente focar em aperfeiçoamentos baseados no seu perfil específico. Então, pessoal, se você quer operar com uma segurança de um método validado e ter acesso a acompanhamento por um profissional que já está acostumado com toda essa estrutura, se você quer dominar as suas emoções, eu acho que o método Trend é a forma mais fácil e segura de você garantir essa sua evolução como trader. Tá? Isso está acessível para vocês dentro do meu Instagram. Você adquire de forma fácil, rápida, tá? Comprovando o pagamento, a entrega e a disponibilização de todo o material ela é imediata.